Começa agora na Clube FM, Lugar da Fala. Boa noite a todos que acompanham o Lugar da Fala na Clube FM 95.7. Hoje, mais um convidado para falar sobre política, eleições. Ele já foi prefeito desta cidade, desta terra vermelha, e vamos conversar com ele, Alexandre Kiref. Mas antes disso, dizer o seguinte, que Dona Célia Baroni, jornalista, que participaria hoje conosco, errou onde estava a criança para buscar e agora está correndo atrás do prejuízo. Coisa de quem tem criança em casa, mas tudo bem. Conosco aqui também Frederico Reis, advogado especialista em direito eleitoral. E esta semana que possivelmente nós vamos fazer um bate-papo, eu e ele, sobre alguns detalhes de campanha eleitoral que a Justiça Eleitoral já está falando, né? Os novos prazos aí da Justiça Eleitoral. E vamos fazer uma live aí no nosso blog, o Paçoca com Cebola, que vem a ser o maior blog do sul do mundo. Ou mais, né? Boa noite, Frederico Reis. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Alexandre. Eu tenho fé que a Célia venha. Senão vou ter que me aguentar falando um monte. Eu tenho uma fé que ela venha. E conosco aqui, Alexandre Lopes Kiref, que já foi candidato a deputado federal, resolveu ser candidato a prefeito, elegeu-se e teve um mandato de 2012 e 2016. É isso, Alexandre? 2013 e 2016. 2013, né? Exatamente. E antes de começar o programa, ele nos confessou que está morrendo de vontade de voltar para a política, está empolgado. É tudo isso mesmo, Alexandre? Boa noite a todos os ouvintes da Clube FM 95.7. Boa noite, Frederico. Boa noite, Cláudio. Eu estou na expectativa que a Célia chegue. Tá? Não vai. Enfim. Eu espero que ela chegue, porque senão vai para a caderneta, né? Aquela lá de, né? Eu espero que ela esteja aqui participando desse bate-papo aí. E vou te falar um negócio, Cláudio. Você é um cara da comunicação, etc. Mas ironia no rádio não funciona. Então, você não pode brincar desse jeito, senão alguém não acredita que eventualmente eu tenho essa vontade de voltar à política, e que não é verdade, né? Eu realmente tenho a leitura de que eu já participei, já contribuí, já fiz a minha parte, não está na minha agenda voltar para a vida pública, disputar eleições, etc. Não é por aí, não. Mas, Alexandre... o trauma foi tão grande assim? Foi uma brincadeira. Foi uma brincadeira que eu foi fiz. candidato a deputado, né? Eu fui candidato a deputado porque... Prefeito, mas, sabe, foi tudo muito, assim, orgânico. Sei lá, as coisas foram acontecendo. Porque antes de ser candidato, eu fui presidente da Sociedade Rural do Paraná. Isso. E ali eu exerci muito a política setorial, né, como representante de uma entidade. E a gente teve muitos desafios à época de renegociação de dívidas, depois a reconstrução do novo Código Florestal. E eu interagi muito no mundo político partidário. E quando acabou o meu mandato lá na Rural, houve aí enfim, o pessoal que estava no entorno ali, vamos tentar, porque você não tenta continuar para realmente ser um representante do setor. E é por isso que eu fui candidato a deputado federal. Então, e aí, para virar candidato a prefeito, é ainda em decorrência da Rural, mas com uma série de detalhes, uma série de coincidências, porque na última exposição que eu organizei, era véspera de eleição, lotado de senador, deputado, governador, ministro, sabe aquele, quando encaixa o ano, né? Porque é o ano eleitoral. E eu tinha que escolher um deputado federal para fazer discurso, porque devia ter uns 20 lá. E eu convidei o Ciarra para fazer esse discurso, que nem era de Londrina, mas era do setor. O pai dele havia sido presidente da Sociedade Rural do Paraná. Na verdade, ele era de Londrina, nascido. Sim, nascido aqui, mas ele era... atuava na região de Cascavel. Ele é eleito pelo Sudoeste ali. Mas, então eu escolhi ele para ser falar em nome do setor. Ele até criou um mal-estar terrível, né? Com o pessoal daqui, mas fazia sentido, né? Era aniversário
de 50 anos da Expo Londrina e tal. E aí ele fez esse discurso. E quando ele foi organizar o PSD, aí ele se lembrou de mim. E veio me chamar para organizar o PSD aqui em Londrina. Eu não queria. Aí eu, tá bom, eu pego, organizo. Eu tinha abandonado. Eu imaginei que já tivesse encerrado esse processo. E daí teve tanta coisa que aconteceu, tanta gente que não teve coragem de disputar aquela eleição e que poderia ter disputado, poderia ter sido bem sucedido. E havia um cenário aqui muito conturbado, mas uma necessidade, uma expectativa da população de que pudesse haver uma alternativa, uma mudança mesmo de prática mudança política. Um pouco mais radical. Era muito circunstancial aquilo lá. Houve uma cisão, porque o prefeito da época tinha sido cassado. Londrina vinha muito das O páginas vice- policiais, né? O vice Tinha também sido depois preso. ele foi preso depois, né? Mas Isso. vereadores antes também envolvidos foram, em exato, confusões incríveis. Sim. E aí não houve e ninguém quis ocupar esse espaço. Falar bem a verdade, havia lideranças em Londrina com todas as condições de se colocarem naquele momento para promover a ruptura que a cidade realmente estava precisando. E como ninguém foi, eu falei, então eu vou. Já que é assim. Você então chegou eu a falar em casa, falou, patroa, é o seguinte, eu vou pra porrada com esse povo. E aí foi, porque normalmente, quem não é da política, a família fica sempre muito receosa, né? Todo mundo acostumado. Eu tenho um histórico de passos assim, diferentes assim. E Mas isso foi não tranquilo. surpreendeu ninguém. Não surpreendeu Aquela ninguém. Tive eleição foi apoio. tranquila, né? Foi... Mais ou Tá, menos, depende. né? Foi tranquilo, porque ele estava olhando de longe. Foi tranquilo. Noites e noites sem dormir, mas Eu acho tudo assim, o bem. que faltou muito para você foi a sua comunicação na época. Não lembro o que foi exatamente, mas... Isto é a a tal da ironia. famosa A tal da ironia. trairagem. A tal da ironia. Né? Isto é a famosa trairagem. Para quem não sabe, Pra o Cláudio quem não Ost, sabe. que hoje nos entrevista, ele foi o coordenador da campanha, né, responsável pela comunicação. Mas craque. Alexandre, a gente estava falando, né, da sua passagem. Uhum. Eu me recordo que uma vez eu conversei com você, uns 2 anos depois que você já tinha sido eleito, tal, estava na prefeitura, e você acabou me confidenciando que estava meio cansado de tantas, digamos, artimanhas que vinham para cima do prefeito, e porque sempre alguém querendo levar alguma coisa, alguma vantagem. Esse foi o motivo da sua frustração e de abandonar a política ou não? Primeiro que eu me coloquei na campanha claramente de que eu não disputaria a reeleição. Eu sou contra a reeleição. No meu entendimento, é um movimento perverso para a qualidade da gestão pública. Porque o eleito, né, seja governador, presidente ou prefeito, ele... No dia seguinte, após ser eleito, ele Ministra pensando na reeleição. e o vice-prefeito dele, em geral, começa a brigar com ele. Sob o ponto de vista administrativo, eu realmente não concordo. Eu sou contra mesmo, não adianta. É convicção mesmo. Então, sempre declarei que eu não iria disputar a eleição. E, ao contrário do que pode parecer, eu adorei ser prefeito. Eu falei isso várias vezes. Para mim, foi uma experiência não, foi uma missão, um processo maravilhoso, que eu tenho muito orgulho de ter podido exercer esse cargo e fazer o que, né, colaborar com a cidade, né? É um privilégio, é um orgulho, realmente, gostei muito de exercer a função. Mas você era tido, né, Uhum. candidato natural à reeleição, você já explicou por que não quis. Uhum. No entanto, você não tentou disputar outros cargos depois. Quase né? fiz isso, né? Você quase fez Quase, isso. quase. Por que não fez? O que está te afastando dessa política partidária? Qual cargo foi esse que quase... Senado, né? Senado? Eu fui Foi senador? convidado. Eu tive, assim, hoje eu vou
contar. Conta tudo, abra seu coração. muito tempo E mande que- um abraço pra Fábio Silveira, que ele me ligou e falou assim: porra, conseguiram tirar o cara da toca? Eu falei: olha. Um abraço aí, Fábio. Um grande abraço. Fábio, né? Jorge também. O Jorjão, o Jorge Danelides. Grande Aproveita e abraço aí. manda pra Zilda também, que ela está nos acompanhando. Ô, Zilda, E o forte Felipe abraço. Manuel também. Valeu, Felipe. Forte abraço aí. É um prazer aí conversar. Eu tô com saudade. Eu sempre gostei do debate ali, né? Sim. Das entrevistas ao vivo. Eu sempre achei muito enriquecedor, muito bacana. Né? E o pessoal cobrando. Eu gostava demais. Mas a pergunta qual que foi? Não, O por que motivo que de você não disputar você não o- ter então, Você falou seguido, que né, na política? recebeu um convite Não, pro porque eu não Senado. tinha. Eu não houve um planejamento para eu entrar Sim. na política e não houve e nunca houve um projeto meu de dar um segmento a esse projeto, a carreira política. Então eu encerrei. Eu imaginei, é até um fato incrível, né, que eu não estava preparado para ser um ex-prefeito. Eu não sabia que o ex-prefeito no dia seguinte ia continuar sendo reconhecido na rua. Sim. Eu estou falando sério, eu ingenuamente, eu achei que ia desligar a chave no dia seguinte, estava tudo encerrado. Você sabe que tem E não é, né? tem uma máxima que diz o seguinte, que político sem mandato, nem o vento bate nas costas. Mas não é Mas verdade. não é verdade, né? Não é verdade. Não é real. verdade. E daí eu comecei a refletir. Eu falei, não, mas peraí, quando eu encontro com o Sheida, eu identifico ele imediatamente mesmo. Né? A gente se expõe muito durante o mandato, né? E eu não contava com isso. Mas o fato de eu não disputar novas eleições foi por pouco, sabe? Porque eu fui convidado para disputar cargos muito bacanas mesmo, né? Desde o Senado, que eu cheguei a cogitar mesmo, mas eu realmente fiz as contas, 8 anos. Falei, vai que ganha. Verdade. O problema era ganhar. O problema era ganhar. Eu O problema falei, era não, se ganhar, eu vou ficar 8 anos afastado da minha vida. Seria realmente definitivo, né, em função da minha idade, da minha condição profissional, empresarial. Então eu tirei o pé antes da hora, mas até o governo do Estado. Eu tive propostas para disputar o governo do Estado. Realmente, se eu tivesse assim, alguma ambição ou alguma vaidade, eu teria avançado, porque eram realmente propostas bastante interessantes, consistentes e é sempre um orgulho, né? Você imaginar que você pode realmente colaborar, né, com a sociedade né, de forma tão importante, porque é muito impactante exercer uma função de prefeito, de vereador, de deputado, governador, assim por diante. A gente consegue impactar positivamente a vida das pessoas, às vezes negativamente, mas quem tem esse bom objetivo dentro de si é muito inebriante. Eu usei essa palavra antes da gente entrar aqui. Sabe que É muito legal. Eu entrevistei uma vez um monte de vezes, mas uma das vezes que eu entrevistei o Wilson Moreira, até foi para um trabalho de pré-campanha eleitoral. E até perguntei para ele, né? Poxa, você foi prefeito de Londrina, né? Depois você foi deputado federal, tinha uma reeleição para deputado federal praticamente garantida. Por que você não quis continuar lá na Câmara? Aí ele virou para mim assim, de boa, assim, deputado não tem caneta. Pode ser. Prefeito tem caneta. Prefeito arruma a creche, asfalta a rua, manda construir uma escola, põe um posto de saúde, mas o deputado fica ali. Aí ele brincou, falou assim: olha, eu não tenho mais idade, eu ia ficar lá mais 20 anos para alguém me ouvir. Então, para mim, não interessa aquele tipo de conceito de parlamento em que tem uma casta que decide. Isso depende da pessoa, né? Também. Eu lembro também. que nós fomos numa convenção em Maringá, Curitiba, uma vez. Nós conversamos com um deputado federal e eu perguntei: você nunca quer ser do executivo? Ele falou: não, executivo? Você pinta um alvo no seu peito e sai na rua. Na orelha. Na orelha. Às vezes o alvo é na orelha. Ou às vezes o alvo vai O ser. alvo é na orelha. Mas você se sentiu durante a sua administração um alvo, como disse o Frederico, assim? Eu O tive... prefeito tem que resolver tudo sobre tudo. Mas nunca me pesou. Eu sabia da minha responsabilidade. Eu jamais imaginei que seria fácil. Para mim foi muito difícil.
Eu fui aos limites das minhas capacidades, eu me dediquei ao máximo e jamais me vitimizei. Para mim era isso mesmo, é pau mesmo. E você sabe que eu cortei a verba da imprensa, Sim. né? A gente não distribuiu Eu lembro que a primeira semana eu encontrei você. propaganda. E você falou isso. porque Eu não sabia que ia podia. ser difícil. Eu sabia. Então, e o que torna... Eu não vou dizer que você distribuir verba para a imprensa modifica demais a abordagem. Mas Muito pouco. mas um pouco modifica. Um pouco modifica, porque a estrutura do jornalismo ela também é econômica. Sim. E sim. aí tem chefe, né? tem Sim, dono da tem empresa. dono. Então, sem querer desmerecer, por favor, não é esse o meu objetivo. Mas isso gera uma liberdade para o jornalista que, às vezes, quando existe um vínculo econômico, ligeiramente limitado. O que, para mim, foi ótimo. Porque o jornalista me cobrou. Fábio Silveira, que vocês citaram aí, não amaciou um dia, 1 milímetro. E isso, para mim, era muito bom. Porque não é com um tapa nas costas, né, no abraço, aquele entorno teu, né, que só te trata bem, que você vai perceber o que você está fazendo errado. Agora, o jornalista livre, ele desce o bambu mesmo, ele aponta teus erros e elogia isso é bom. também. Elogia Elogia também. Menos, mas Eu lembro não é da- para isso que o jornalismo existe, né? Eu lembro de uma Desceu o bambu história que mesmo. eu vou, já que é para confessar, eu vou confessar uma história aqui. É. Tô andando no calçadão um dia, no sabadão de manhã, que eu ia lá no tal da Boca Maldita, lá bater papo com o pessoal lá, que era corneteiro pra caramba. Encontro Dona Maria Lopes andando no calçadão, ela veio perto de mim. Aí eu dei um abraço nela, ela virou pra mim: você pare de bater no meu filho! Você pare de bater no meu filho! Eu falei assim: como assim? Né, bater no seu filho? Ela falou: você fica fazendo críticas. Então eu falei: não, a senhora está equivocada. Eu estou fazendo crítica ao prefeito de Londrina. O seu filho eu gosto. Entendeu? Mas já o prefeito... Agora, o prefeito, às vezes, ele faz umas coisas que a gente não concorda e a gente faz a crítica. E ela falou assim: não venha com essa, não. Eu falei: não, Dona Maria. Eu gosto do seu Alexandre. Mas ele é o prefeito. O Cláudio. Mãe é mãe, né? Mãe é mãe. Assim, o político mesmo, ele odeia a crítica. Ele gosta de construir o cenário, ele gosta de construir a imagem, ele busca aprovação, porque o objetivo dele é a reeleição, Sim. a sucessão. O meu não, eu só queria administrar da melhor maneira possível. Então, a crítica, eu adorava. Eu vou contar, eu já estou contando. Vamos contar tudo! Por exemplo, as mídias sociais estavam se iniciando naquela Isso. época, não eram... né, Essa loucura. não, era diferente. Por outro lado, elas tinham o algoritmo, ele era mais livre, então a gente tinha muito mais acesso a outras informações, outras opiniões. E capacidade de transmitir. Né? Ele não era bloqueado para nichos e assim por diante. Então, por exemplo, quando a gente recapeava uma rua, por exemplo, a rua Tietê, que a gente recapeou há 8 ou 9 anos, aí eu não sei, 10 anos, eu não sei, a rua Tietê, eu publicava, mas não para mostrar o que nós havíamos feito. Era só para saber onde é que estava precisando recapear. Porque o povo descia o bambu. Falei: e a minha rua? E aqui está um lixo. Já botava foto daquela desgraça toda. Então, e isso eu estou fazendo uma analogia com o papel da imprensa. A imprensa tem que ser livre, a imprensa tem que ser independente, tem que descer o bambu mesmo. E o cara que for esperto, ouve, presta atenção e ajusta o caminho. É um excelente É um instrumento. termômetro interessante, porque a imprensa ela recebe a informação diretamente das pessoas. Exato. Ela, muitas vezes ela faz o filtro, né? E aí ela vai fazer a cobrança. É uma forma também de você estar sabendo o que está acontecendo na cidade. Eu acho sim, eu realmente nunca achei ruim. Eu fiquei chateado apenas 2 vezes, que foram informações absolutamente erradas que foram divulgadas, né? Uma quando nós inauguramos ali o posto de saúde ali do Guanabara, a UBS do Guanabara. Antes a gente tinha inaugurado Campos Verdes. Eles eram exatamente idênticos e com a mesma equipe, tudo igual. Inauguramos o primeiro Campos Verdes, uma semana, 15 dias depois, ali a UBS do Guanabara. E aí o jornalismo foi pautado por alguém, por alguma informação equivocada,
dizendo que lá no Guanabara tinha mais equipe, era melhor do que e não era verdade. Então, esse dia eu fiquei chateado, estamparam capa de JL e não era verdade. E não era verdade. Depois eles viram que não era verdade. Aqui é que a gente faça a retratação. Eu falei, não interessa mais, agora já foi. Agora já deu. Agora já foi. E esse dia eu fiquei magoado porque era uma coisa sensível, né? E eu tomei o cuidado para que não acontecesse aquilo. Eu tomei as precauções. Inauguramos lá antes exatamente com esse tipo de cuidado para demonstrar que havia uma preocupação equilibrada, porque o Guanabara é no coração da elite. Sim, e o Campos Verdes é no coração das populações mais carentes aqui. Né? Sim. E aí, então, eu tomei o cuidado e não adiantou nada. Foi tudo errado, né? Não adiantou nada. Então, esse dia eu fiquei chateado. Teve um outro caso, assim, também por informação, né? Uma pauta que foi distorcida e alguém distribuiu e a imprensa falhou. Né? Mas, fora isso, estava tudo certo. Eu nunca... Essa perspectiva sua é interessante, Alexandre. A sua equipe, ela acolheu bem. Você não se ia ser reeleito de qualquer forma. Ninguém acreditava. Não, uma perspectiva interessante mesmo. Ninguém acreditava. Né? Mesmo as pessoas mais próximas imaginavam que eu, no último momento, pudesse mudar de opinião e enveredar pela carreira política. Mas eu nunca Mas você estava definido do primeiro dia já. Sim, eu chegava a pontuar, quando eu falava sobre isso, que eu já tenho experiência, já tinha experiência suficiente para considerar a hipótese de eu mudar de opinião. Então, uma janela de possibilidade, mas não fazia parte dos meus planos. Eu falei, pode acontecer, porque sei lá, né? Depois você pego na palavra, né? Sim. Daí acontece algum fato aí que você não consegue me imaginar e que mude completamente a tua visão a respeito do cenário, mas nunca foi. Eu realmente entrei para administrar Londrina por 4 anos, me esforçar ao máximo, com uma equipe bacana, uma equipe que também era politicamente ingênua, né? Eu também sou ponto de vista político. Demora um pouco para conseguir pegar o traquejo da máquina, né? Mas administrativamente não. Eu, com toda a franqueza, eu sentei lá na mesa da prefeitura, me senti extremamente confortável. A dinâmica administrativa não me surpreendeu, ao contrário. Mas e eu fiz questão de não me aprender a fazer política. Sim. Realmente eu não cedi. Eu não cedi às conveniências que a política te apresenta. Eu segui as minhas convicções, não dei cargo para vereador, não recebi presidente de partido para fazer conchavo, nada. A gente administrou em torno de um projeto que tinha lá suas características positivas, outras nem tanto, que talvez não tivesse aprovação, mas era um projeto administrativo mesmo. E que afrontava essa prática. É que o momento muda, né, o Cláudio? O cenário muda, mas naquela época era muito importante saber dizer não ceder a pressões políticas, largar aquele toma lá da cá. E eu acredito nisso até hoje, para falar bem a verdade para você. Eu acho o fim do mundo o cara falar que, não, nós estamos fazendo uma composição política. Coalizão, né? Não, coalizão. De coalizão. Eu entendo o processo eleitoral conjunto, mas o cara fazer uma permuta por projeto com o vereador, olha, você aprova isso aqui, mesmo que você não ache certo, mas daí eu te libero aquele ali, isso para mim é um absurdo e as pessoas chamam isso de fazer política. Falar isso é fazer política, é nada. Isso é abrir mão de princípio, de valor, de convicção em benefício próprio. Ele coloca o projeto pessoal dele à frente do projeto coletivo da cidade. Tá nem aí se o projeto, aquilo que ele está aprovando, ele não concorda. Não, ele aprovou a minha pautinha que pode garantir a minha reeleição, toca o pau e vamos em frente. Então, esse tipo de arranjo, eu não cedi. O pessoal não gosta muito de mim falando, né, o mundo político não é exatamente fã dessa postura, mas eu exercia o mandato dessa forma e estou muito satisfeito de ter feito isso. Alexandre, antes da gente continuar, eu peço desculpas a todo mundo que está nos ouvindo, porque Célia Baroni, ela chegou.
Imaginávamos que não, fizemos apostas. Sério, Rodou até a apostaram. roleta, entendeu? Mas ela foi valente e está aqui conosco. Boa noite, Célia Baroni. Boa noite, Kiref. Boa noite. Prazer recebê-lo aqui. Boa noite a todos. Desculpe o atraso. Foram circunstâncias contra a minha vontade que me fizeram A gente já atrasar. sabe de tudo. Ai, Ele falou na rádio aqui. Já entreguei tudo. Você já entregou tudo. Isso que dá participar de programa de rádio com o marido, né? Daqui a um pouco tá lavando as cuecas aqui. Ah, que bom que você está aqui. Eu me senti Prazer. desprestigiado. Falei, justo no dia que eu vi, ela não veio. Ah, não, essa história está mal contada. Obrigado. Não faltaria. Ah, legal. Pergunte, dona Célia. Nossa, sim? Acabei de chegar, já foi. Tá Cheguei chegando. Então, tá bom. Kiref, eu não sei se já fizeram essa pergunta, até peço desculpas se me repito, mas a sua eleição foi uma eleição muito sui generis, vamos colocar, né? Você acredita que que a sua eleição, ela quanto de sorte teve e quanto de, digamos assim, aquele momento, tudo te levou para o lugar que você a ser prefeito, né? Mas foi muito particular o momento. A internet foi o começo da internet, eu até diria, né? O meme que o pessoal, a equipe acabou sabendo muito bem aproveitar e replicar, aproveitar essa onda que veio. O que você acredita que fez com que o Mirella, né, que fazia os... Mas aquilo lá, a Mirella replicou. Mas Sim, ela não foi, surgiu ele sem surgiu, querer. foi contra. sim. Foi Não, surgiu contra. Surgiu contra, exatamente. Surgiu contra. E a Um equipe troço- percebeu né, Era o que estava engraçado, né? acontecido. Era engraçado, E teve né? uma coisa Era leve, bacana né? nesse Sim. aspecto, teve uma coisa bacana que os próprios internautas começaram a fazer Isso. a brincadeira. Eles começaram a... Né? Começaram a fazer a brincadeira. Nós que E correndo, ganhou uma nós proporção. correndo Eu tentando tenho cortar. tudo salvo. Você sabe que eu tenho tudo aquilo lá salvo. Ah, Eu guardei tinha tudo. alguns, eu tinha Deu um monte, alguns. né? Cláudio, o Mas juiz, nós tentando cortar, o juiz... Mas não foram vocês que inventaram isso? Não, Foi espontâneo. foi muito espontâneo e foi o nascimento. Mas Sim. a pergunta foi um momento de sorte, claro que vocês souberam muito bem aproveitar, mas numa eleição, na sua opinião, quanto que o candidato precisa de sorte? Eu não acredito em sorte. Não. Você não acredita? Não, aquilo lá não é sorte, mas tinha um cenário, Sim. havia um ambiente que... E eu comentei mais ou menos isso, eu falei por isso no começo aqui da nossa conversa. Tinha um ambiente que sugeria que alguém devesse se contrapor à forma tradicional de fazer política. E eu sentia isso. Eu não fui forjado. Eu fui fruto das circunstâncias ali. Eu estava tão indignado quanto qualquer londrinense. A gente estava chateado com o que estava acontecendo. A gente olhava aquela confusão, falava, não é possível. E eu até contei, antes de me candidatar, eu tentei estimular bons candidatos a fazer o que eu fiz, de colocar o nome à disposição. E romper com aquela forma que a gente não estava mais aguentando e apresentar uma novidade. E então, no meu entendimento, o cenário recomendava ou criou essa possibilidade e eu me apresentei com toda a vontade, com muita vontade mesmo de ocupar e apresentar uma solução, uma alternativa àquele cenário de coisas. E eu me lembro que eu usei a expressão, e é verdade, foi um ato de rebeldia, né, realmente ruptura com aquilo lá. E a cidade abraçou, né? 50 pontos alguma coisa. Não foi todo mundo, né? Foi metade mais ou menos. E no próximo bloco nós vamos dar agora uma pausazinha para o intervalo, tem que faturar. E no próximo bloco vamos falar um pouquinho sobre como vê Alexandre Kiref hoje a cidade e o que ele gostaria de ver para o futuro. Que imagem que ele tem da cidade para daqui a alguns anos. Estamos apresentando Lugar da Fala. De volta aqui no Lugar da Fala, um programa para discutir política, falar de política, mas não falamos mal dos políticos. Pelo menos não muito. Ah, bom. Eu não acredito. Não. Alexandre, você foi prefeito. O que você imaginou que poderia fazer
e não conseguiu até o final do mandato? Tem alguma coisa que você deixou pelo caminho e falou, puta, isso eu precisava ter feito e não consegui fazer? Cara, eu sou tão metódico que eu tinha minha listinha de prioridades, tal, que eu colocava no vidro debaixo da mesa. E eu fui ticando um a um. Mas muito mais do que isso, eu fiz um plano de metas, né? Então, eu tinha 170 metas distribuídas em 7 eixos temáticos e toda a metrificado e com uma cronologia de realização anual. E a gente prestava conta disso. A cada 4 meses o Daniel Pelisson apresentava tal. Então, tem um monte de coisa que a gente não conseguiu fazer. Mas uma incontável desafios que foram colocados ali naquele plano de metas foram cumpridos. Então, essa forma, essa metodologia, essa sistematização do que eu gostaria de fazer, e não, sabe, aquela coisa vaga do vou melhorar a educação, vou melhorar a saúde, não chegou a me seduzir, mas essa sim. E uma pena que eu não consegui transformar isso em uma lei. Foi só um decreto porque havia o entendimento de que eu não poderia legislar de forma que envolvesse ou impactasse gestões futuras. Próxima gestão. Exato. Né? Uhum. Então, sob o ponto de vista legal, eu não consegui institucionalizar. Mas é uma ferramenta de gestão espetacular. Então, você tem lá metas lá. Nós colocamos diminuir a taxa de mortalidade infantil para tanto. E toda a cronologia para atingir tal data. Diminuir a taxa de mortalidade de pessoas abaixo de 70 anos para tanto. Diminuir a quantidade de acidentes no trânsito. Faixa de trânsito. Você não faz ideia do nível de detalhamento que nós implantamos. Então, não gerou aquela frustração por uma coisa ou outra. Gerou a frustração de não ser perfeito, né? Porque o objetivo da gente é conseguir resolver tudo aquilo que foi colocado. Mas eu lembrei disso porque essa ferramenta que fazia parte do Plano Municipal de Transparência, que o Observatório sugeriu a todos os candidatos lá atrás, eu implementei. Eu falei, não, isso aí é um negócio bacana. E infelizmente a gente não consegue ter isso, né, permanentemente. E seria muito bom para a gestão pública que cada gestão apresentasse o plano de meta, que deveria ser aprimorado. Nós fizemos o primeiro, eu lendo lá, depois eu fui ler, eu falei, não, aqui tem umas coisas que não fazem muito sentido, mas poderia ser uma ferramenta de gestão fabulosa. Agora, vamos lá, uma coisa mais simbólica, vamos ver. Eu acho que o Teatro Municipal. O Teatro Municipal é um projeto que ele não é meu, né? O Teatro Municipal foi idealizado pelo setor cultural de Londrina. Sim. E aí ele virou um concurso nacional nas mãos do Nedson, Sim. que realizou. Depois, ao longo do mandato do Barbosa, foi desenvolvido o projeto, né? Daí foi feita a licitação. O pastor Gerson deu a ordem de serviço da primeira etapa e eu executei. Executei 2 etapas, daí houve a falência econômica, as dificuldades econômicas nacionais, e aí o governo federal parou de repassar, né, os recursos para executar, mas no meu entendimento, esse teatro ele poderia se transformar num ativo diferencial para Londrina, ocupando um espaço que, como a UEL já ocupou, como o IAPAR já ocupou, um elemento que distinguisse Londrina de outras cidades do mesmo porte. Peraí, lá tem um baita de um teatro municipal que abriga uma escola de teatro, uma escola de dança, um ambiente de discussão, escola de circo, um tremendo do ambiente cultural maravilhoso, porque o projeto era muito bonito, né? Sim. E trazendo, né, atratividade para Londrina, porque se a gente analisar esse nosso festival de música, né, Sim. que está Tá acontecendo agora, o festival de teatro, sob o ponto de vista da curadoria, eles são comparáveis a qualquer festival importante do Brasil. Com certeza. Então você empacotar isso aí, inclusive com uma infraestrutura como um teatro municipal, com a grandeza conforme ele foi concebido, para mim seria sensacional. Mas ele teve
né, ele parou, né, em função das dificuldades econômicas de 2015 e 2016. Né? O governo federal não tinha dinheiro para mais nada. Né? Aí parou de fazer repasse. Isso eu acho que eu acho que você vai me perguntar isso. Os próximos gestores poderiam avaliar. Eu sei que não é algo simpático ou assim, aos olhos da população não há uma percepção de urgência para o equipamento ou como uma prioridade. Mas são as questões extraordinárias que criam os diferenciais. Né? Não é prioridade, assim, sob o ponto de vista prático, eleitoral, mas sob o ponto de vista da diferenciação da cidade, como foi o autódromo lá atrás. Sim. São equipamentos que distinguem a cidade e que geram a possibilidade para a cidade caminhar num nível diferente, né? num ritmo diferente. Uma coisa que a gente tem perguntado para todos os ex-prefeitos, já conversamos aqui com o Sheida, também com o Antônio Cassimiro Bellinati, como é que você percebe o momento da cidade hoje político? Há uma percepção que você teve um mandato político relativamente tranquilo, essa tranquilidade política parece que continuou, isso tem contribuído, né, para que a cidade esteja andando um pouco mais rápido, ou não? O que você pensa sobre isso? Eu não acho que eu tive tanta tranquilidade política. Eu acho que é do ponto de vista que não teve escândalos, não teve... Isso foi uma etapa, eu acho que foi superado, né? Apesar da incredulidade, né? Eu lembro que o Fábio Silveira, ele falava que seria impossível administrar sem um vereador na Câmara. Né? E foi possível. Porque havia a vontade de mudar a forma de praticar a política aqui em Londrina e a gente conseguiu acabar com aquela... Era tudo, né, contrato emergencial. Sim. Era um caos mesmo. Exatamente. Né? E isso aí foi superado. E aparentemente não, as coisas têm transcorrido com esse mesmo ritmo, né? Então isso é muito importante. Eu acho que isso é muito importante para a cidade, sim. Isso, por exemplo, vai trazer reflexo nos próximos anos? Na sua opinião, o que você imagina que Londrina tem de mais emergencial para resolver nos próximos anos para que o impacto do desenvolvimento realmente aconteça? O desenvolvimento e a percepção de como está uma cidade, ela é fruto de uma série de circunstâncias, né? Que vão desde a capacidade do gestor se comunicar, né? O conjunto político que o apoia, o relacionamento dele com as forças de oposição. Tudo isso constrói uma percepção de que as coisas estão indo bem ou estão indo mal. E o que não quer dizer exatamente que a gente consiga perceber como a cidade está. Então, eu acredito, eu recomendaria ao próximo prefeito ou prefeita que se debruçasse sobre os indicadores da cidade. Nós temos que esmiuçar os indicadores para identificar onde nós não estamos indo também. E eu estou falando nós porque a cidade, esse negócio de você botar no colo de quem quer que seja, é de uma bobagem muito grande. A gente tem que pensar na cidade, né? Então, onde é que a gente não está indo tão bem? E a gente só vai ter uma percepção real do que está acontecendo, um entendimento real, se nós nos debruçarmos sobre indicadores. Eles existem, né? Indicadores da saúde, da educação, do desenvolvimento e assim por diante. E a partir daí, construir as políticas públicas para corrigir ou aprimorar. Corrigir é uma palavra pesada, mas para aprimorar aquilo que não está tão adequado às necessidades da população. Então, se eu pudesse fazer uma recomendação a um próximo prefeito ou prefeita, que se debruçasse sobre indicadores e falar, não, aqui a gente não está indo tão bem, aqui nós estamos espetacularmente bem, então vamos manter, né, vamos fazer força para não perder isso aqui e assim por diante. Eu acho que é meio por aí, porque a percepção apenas de, vou fazer tal iniciativa, né, eu acho ela meio frágil, né? Isso é mais eleitoral, tal. Mas a prática a gente tem que atacar nesses pontos, na minha opinião. Célia? Então, parece simples quando vem da boca de um gestor. Você é um empresário, antes de tudo.
Então, a gente percebe e percebeu durante a sua administração que você traça planos, constrói esses planos, realmente vai em busca desses indicadores de uma forma ou outra, né? E construiu passo a passo o que você pretendia fazer. Eu vejo na política, de uma forma geral, em Londrina, as pessoas não chegando prontas para gerir a cidade. Elas chegam como políticos apenas. Muito bem intencionado. Entendeu? Exatamente. Todos. Não estou falando de intenção. Eu acredito que todas as pessoas que se comprometam a pegar um rojão desse estão bem intencionadas. Estão, digamos assim, sensibilizadas pela necessidade de uma administração séria, comprometida, né? Então, esse é o que eu quero acreditar de todos os candidatos. Mas isso não significa que eles cheguem com digamos assim, com esse conhecimento que você tem. Mas desculpa te Gestão, interromper. não é necessário ter um conhecimento? Não. Você sabe por quê que não? Porque a prefeitura tem quadros. A prefeitura tem quadros de servidores muito capacitados. Então, se você tiver a habilidade de ouvir esse servidor, chamar ele para a gestão, esses indicadores não foram inventados que eu estou citando e que nós usamos no plano de metas. A maioria deles já existiam. Eles existem. Estão lá dentro. E eles estão sendo consumidos e gerados pelo quadro de servidores. Então, a aproximação junto aos servidores, a humildade de ouvir o que eles têm a dizer e falar, o prefeito, aqui a gente tem que... A métrica é essa aqui, ó. Não é essa que você está pensando. A métrica de saúde é essa. Não é a quantidade de atendimento, ou sei lá, sabe? Tem as métricas parametrizadas. Tentar não ali. reinventar a roda. Exatamente. E eles estão aí desde que Londrina foi fundada, um passando por o outro e elaborando e aprimorando. Então, se você tiver... Então, o gestor que tiver a sensibilidade que é importante também, de ouvir a população e se apropriar ou se aproximar daquelas informações que são geradas pelos servidores e tiver... aí tem que ter uma certa habilidade de administrar essas duas fontes aí, que às vezes se chocam, às vezes não, e transformar isso numa sinergia e gerar resultado. Ele não precisa ser o administrador, ele precisa ter vontade e humildade para ouvir, que eu acho que é fundamental. Tem que ouvir povo, tem que ouvir população, imprensa e os servidores. Aí você juntando tudo isso ajuda a barbaridade. E isso passa certamente pela escolha de secretários e pessoas que sejam realmente essa sigam percepção essa de métrica. você analisar o corpo permanente da administração também. Sim, né? eu estou falando do servidor concursado, aquele cara que está lá, o técnico de gestão pública, procuradores, né, toda a turma lá da Secretaria de Planejamento, Secretaria de Obras, a Autarquia Municipal de Saúde. O que esses caras têm de informação, que eles geram de conteúdo e de diretrizes aí para o gestor é fabuloso. Eu usei muito e nos ajudou demais isso. E voltando à questão do secretariado, eu não tenho experiência para falar nisso, porque o meu secretariado ele não foi formado através da política, né? Ele foi formado através da capacitação técnica mesmo. Muitos dos meus secretários eu nem conhecia. A gente usou até empresa de recursos humanos para ajudar a achar pessoas para ocupar alguns cargos. Então, sim, mas eram preparados, exatamente. Né? Essa é a questão. Voltamos àquela questão de pessoas que estão... Todos eles tinham capacidade de gerenciar ou lidar com esse tipo de informação. Né? Então tinham sim, isso ajudou muito também, né? Mas como eu te digo, né? Aquele momento eu tive liberdade para fazer isso. Não é todo prefeito que tem. Porque às vezes o prefeito é eleito com um conjunto de forças. No nosso caso, nós fomos eleitos sozinhos, sem apoio de ninguém, né? Com 8 candidatos a vereador, nenhum vereador eleito, chapa pura. O meu vice-prefeito era colega de classe lá do Gucimas. É verdade. Grande Guto Belucci. Guto. Abraço, Gutão. É isso aí, sabe? Então, tinha uma liberdade para Sim, buscar com certeza. isso Não aí. tinha amarras políticas. Então. Não, então talvez seja mais fácil. Eu não sei se é tão fácil num processo
comum, né? Comum. O meu foi incomum pelas circunstâncias. Né? Eu não estou querendo dizer que isso era um mérito especial nosso, não. A gente foi eleito daquela maneira, nós nos colocamos daquela maneira. Aquela e o eleição cenário teve aquela história, era né? Foi para isso, aquilo, né? era para isso. E a gente fez isso, né? Essa ruptura aí da forma de trabalhar. Mas isso não quer dizer que esses indicadores, esse conhecimento que existe e persiste dentro da prefeitura, junto aos quadros permanentes, não possa ser utilizado por quem quer que seja. Né? Todo mundo tem que usar isso aí. Hoje, São craques. Hoje nós temos, hoje não, né? Mas o Fórum Desenvolve Londrina, todos os anos eles apresentam um caderno com uma série de indicadores da cidade. Como já são por baixo aí uns 10 anos que eles fazem esse trabalho, até você mais. tem todo um histórico, né, da cidade e o que está acontecendo, o que está melhorando, o que ainda precisa. E muita gente acaba não se atentando a isso, né? Porque a administração, se ela parte do achômetro, vai dar problema. Vai dar problema. Vai dar Exato. problema. É isso. Não e cabe aquela mais frase, isso, eu né? vou melhorar a pavimentação asfáltica. Não, peraí, quantos metros quadrados de recape asfáltico você vai fazer? Vai dar para recapear Tietê ou não? Quanto custa? Quanto custa? Pô, mas cabe no orçamento. Então, tudo isso tem que fazer parte, né? E, eu acredito assim, né? Então, esse é um passo que a gente... E, de alguma maneira, nós tínhamos que consolidar isso na gestão pública. Isso aí deveria ser institucionalizado de alguma maneira. Por isso que eu tenho pena daquele plano de metas lá, que era uma meta do observatório. Não foi nem eu que tive a ideia. Também não é inédito, porque São Paulo teve isso no passado. Na gestão do Kassab, ele fez isso. Foi o primeiro cara a colocar um plano de metas lá atrás. Então, são ferramentas que fazem a diferença. E tem uma coisa importante também, né, que acho que talvez isso está acontecendo também em Londrina, que os próprios políticos passaram a entender que aquela birra antiga, né, sai um gestor, para tudo, vamos refazer tudo, que estava tudo errado. E, na verdade, o que a gente tem percebido nesses últimos 3 mandatos, o seu e até do próprio Marcelo, que houve uma continuidade, né, dos processos. A administração ela tem que ser perene sempre. Tem que ser ela perene. não pode parar, né? É óbvio que cada gestor ele vai chegar na prefeitura com uma ideia de o que ele gostaria de Com deixar. as prioridades e tal. que são fruto do processo Exato, eleitoral, que exatamente. acabam gerando. Mas você não pode interromper situações, né, e ações que vinham dando certo também. Né? Você pode aperfeiçoar isso A administração sim. pública não acaba e começa, né? Exato, Não acaba e ela é começa. contínua. Eu Contínua, procurei né? terminar Esse todas projeto as de obras que eu governo. recebi. Sim. Todas as obras que eu recebi paradas ou com algum problema, a gente foi em busca da sua construção. E durante a nossa gestão, nós desenvolvemos projetos que nós sabíamos que não iam ser concluídos na nossa gestão. Né? Não dava para fazer, né? Tudo aquilo do Superbus, né? Esse viaduto que terminou agora. Sim. Ele está dentro do projeto do Superbus, que é PAC 2 de mobilidade urbana das médias cidades, que era lá da Dilma. E ele era um projeto de maturação longa mesmo. Não ia ser concluído durante a nossa gestão, mas nem por isso nós abrimos mão de assinar os convênios, desenvolver projeto e dar sequência. E tivemos essa oportunidade. Eu vou revelar agora. Vai. E tinha gente que era contra. Tinha gente que me recomendou fortemente, gente do mundo político, para com isso, não, sabe, rompe, né? Não renova o convênio, não deixa isso para o teu sucessor, que é uma bobagem muito grande, Sim, porque não é para o sucessor, é para a cidade. E todos vivemos aqui, né? Quer dizer, Pelo na amor verdade, de Deus, e que toque, né? Que seja Sim. bem feito, e que graças a Deus que dê continuidade. Então, esse aspecto da continuidade das políticas públicas, evidentemente elas se modificam com o tempo, porque o que é prioridade há 20 anos ou 10 anos não é A mais. demanda Né? muda. Muda. E as prioridades elas se modificam também, mas é importante dar continuidade, porque o pior é muito ruim você largar algo pela metade. Isso é dinheiro rasgado, queimado. Exatamente. Tem que concluir. Nem tem que fazer uma adaptação, mas é fundamental concluir.
E com esta fala, vamos encerrando aqui o nosso programa, porque Alexandre Kiref, ex-prefeito de Londrina, confessou que morre de vontade de voltar a fazer alguma coisa na política. Essa ironia. Né? Morre de vontade, vai um dia, não está nos planos deles para os próximos anos, mas no futuro, por que não? Não, na política não. Não falei que é na política. Todas as ações são políticas. Não é essa parte. Lato senso, né? A política lato senso, assim. Né? Não, essa política eleitoral, essa política partidária é muito pouco provável. Já matou as lombrigas, né? É muito pouco provável. É muito pouco provável que eu volte o dia. Mas você sabe uma coisa que eu queria ressaltar aqui? É que as pessoas têm que ter paciência com o gestor também. O Brasil mudou ao longo das últimas décadas. Aquela ousadia, aquele voluntarismo do passado, ele não existe, mas ele é impossível de ser replicado, porque hoje existe lei de responsabilidade fiscal, Sim. tanto para o gestor quanto para o banco que financia, pelo governador, não dá mais para ser herói. Eu vi uma entrevista aqui, né? Não, eu chamava o helicóptero e ia dar uma volta. Cara, se o cara fizer isso hoje, vai preso. Vai preso. Não pode. Com certeza. Então, o processo ele é mais complexo. É uma pena, porque deve ser uma delícia, né? Poder ter essa liberdade, né? Eu cheguei a sugerir para o prefeito, o Marcelo, para inaugurar aí o viaduto aqui, né, da trincheira, 8 helicópteros distribuindo pétalas pela cidade, você entendeu? Mas aí ele falou, não, melhor não. Acho que vai dar outro. Talvez alguém não entenda bem isso, Não né? entenda bem, pode aí reclamar de alguma coisa. Mudou, né? Sim. E isso é bom, né? Isso protege a sociedade, mas também torna a gestão muito mais chata, né? Sim, devia com ser muito certeza. mais bacana, né? No passado. Alexandre, muito obrigado Imagina. por você ter saído da toca, como disse Fábio verdade, Silveira, verdade. e ter concedido essa entrevista pra gente, foi bem bacana. Obrigado, Célia Baroni, por você ter, apesar dos percalços, uma palavra bonita, percalços, você ter vindo pra cá, nos agraciar com as suas inteligentes perguntas. Gostou dessa? Bom, né? Ele tá Hoje me tem cantando. janta. Hoje tem janta. Sei Ele tá não, preocupado. Hoje tem porque janta. eu vi. É que vocês, talvez não tenham visto, mas a olhada daquela, quando ele falou que revelou o motivo do atraso. Exatamente. Agora tá fazendo moral com ela. Né? Frederico, prazer de Muito novo estar com obrigado. você aí. Falaremos antes de semana, né? Falaremos durante essa semana. Acompanhe as nossas redes sociais, que vamos fazer uma live falando sobre algumas peculiaridades aí dos prazos da Justiça.